Voltamos com o Fórum Band News Potencial de Negócios do BRICS. O NDB disponibilizou 10 bilhões de dólares para o combate à pandemia entre os países membros do bloco. Agora, parte deste valor começa a ser direcionado para a recuperação econômica desses países, como explica Marcos Truirro. O primeiro lote desses 10 bilhões esteve muito focado às atividades de combate diretamente associados à pandemia, mas agora vem aí um novo lote que está mais focado no tema da recuperação, no tema da necessidade de promover uma ascensão da atividade econômica em nossos países membros, no auxílio a empresas de pequeno porte, que são as grandes empregadoras em qualquer economia, na sustentação do emprego e da renda. E, portanto, nós temos aí conversado com as autoridades econômicas dos nossos sócios, de modo a que isso possa ser feito não apenas de uma maneira efetiva, mas também de uma maneira bastante acelerada. Para o presidente do Banco Central do Brasil, a pandemia mostrou também a necessidade de reorganização das cadeias globais de valor. Vamos acompanhar. Eu entendo que há uma oportunidade que pode vir da reorganização das cadeias globais de valor. Os BRICS sempre ressaltaram a necessidade de maior participação dos países em desenvolvimento nas cadeias globais de valor. A pandemia abalou a visão tradicional da importância do comércio internacional para o desenvolvimento de economias emergentes, pois tornou evidente a concentração das cadeias globais de valor em algumas economias, em especial em alguns países asiáticos. Diante das atuais restrições da oferta, as multinacionais podem reagir, estrategicamente reorganizando suas cadeias produtivas. Neste processo de retomada, existe uma oportunidade para os BRICS ampliarem a sua participação na cadeia global de valor por meio de reformas que visem maior inserção internacional. O Banco de Desenvolvimento do BRICS fará também um investimento anual de 11 bilhões de reais no Brasil para ajudar na retomada econômica pós-pandemia. Acompanhe. No caso específico do Brasil, a fatia de investimentos do novo Banco de Desenvolvimento só vai crescer, né? Nós estamos planejando para esse próximo ciclo de 5 anos um montante anual de cerca de 11 bilhões de reais à disposição do governo brasileiro, de entidades subnacionais, em parcerias também com o setor privado, em atividades de cofinanciamento, para que o novo Banco de Desenvolvimento, o NDB, seja um dos protagonistas nesse processo de retomada econômica do Brasil, de expansão econômica, como, aliás, já em 2020 é o banco multilateral que tem a principal presença no esforço de recuperação brasileira. O presidente do Banco Central destacou a importância dos acordos bilaterais entre os países integrantes do BRICS. Vamos ouvir. Com a Índia, destaca-se a assinatura, em janeiro deste ano, do Acordo de Cooperação e Facilitação de Investimentos. Este é o primeiro instrumento a estabelecer um regime de investimentos entre o Brasil e um país asiático. Atualmente, o acordo está em tramitação no Ministério das Relações Exteriores para encaminhamento futuro ao Congresso Nacional. Bom, nós acompanhamos até agora um painel riquíssimo aí de informações, de dados e uma conjuntura extremamente favorável, apesar de todos os impactos e dificuldades criados pela pandemia, para uma retomada um pouco mais arrojada e pujante, especialmente para o Brasil, numa articulação aí com o Banco dos BRICS e também com as relações bilaterais entre esses países. Patrícia, eu gostaria de ouvir mais um pouco, na visão da secretária de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo, essas perspectivas, especialmente para a retomada da economia aqui no Estado de São Paulo, com essa articulação em conjunto com os BRICS. Muito obrigada, Marcelo. Bom, todo o trabalho que o novo Banco de Desenvolvimento dos BRICS está fazendo é fundamental. Me alegro muito de ouvir o querido amigo Truirro também, explicando que o plano para colocar mais recursos no Brasil é prioritário para os próximos 5 anos. Esses bancos de desenvolvimento são cruciais, especialmente em momentos de crises globais, como o que nós estamos vivendo hoje, para financiar projetos de longo prazo, que são de grande impacto no desenvolvimento econômico sustentável. No Brasil, por exemplo, muitos projetos já foram aprovados relacionados à infraestrutura de transportes, educação,
também, como foi mencionado, mitigações aqui dos impactos da pandemia, mas também projetos voltados a mudanças climáticas e melhoria da performance ambiental, como é o caso, por exemplo, do projeto que foi feito com refinarias. Então, acho que é muito importante, sem dúvida, seguir esse trabalho. No nosso caso, o Estado de São Paulo vai manter aqui com o compromisso total de ser um grande epicentro para que esses investimentos aconteçam. O escritório regional do novo Banco de Desenvolvimento, o primeiro será aqui em São Paulo, né, no Brasil, é o segundo do tipo no mundo e é muito importante que seja inaugurado aqui. Teve o primeiro do banco, foi inaugurado em Joanesburgo e agora nós vamos ter um aqui em São Paulo também. Então, acho que esse é um movimento muito importante para que possamos avançar ainda mais as negociações de investimento. E concordando com o que foi dito por ambos, um trabalho muito importante que está sendo realizado é de aumentar a competitividade dos nossos setores econômicos para que possamos nos inserir nas cadeias globais de uma forma mais efetiva. Em maio do ano passado, nós lançamos o nosso estado, reconhecemos, na verdade, 13 polos de desenvolvimento econômico que foram mapeados exatamente por cadeia produtiva, os setores de maior investimento, que juntos concentram mais de 80% do PIB do estado de São Paulo. E nesses polos de desenvolvimento, nós estamos agora concentrando os nossos investimentos para a retomada econômica e com o programa Retomada 21-22 também. Uma das coisas concretas que está sendo realizada agora, além da priorização de crédito para os setores nesses polos, investimento em capacitação e melhoria da produtividade, e lançamos na semana passada a primeira onda do programa Exporta SP, Exporta São Paulo, para que possamos apoiar empresas médias e grandes a melhorarem a sua participação no mercado internacional. É um trabalho que é feito com mentoria, com aceleração e também uma ponte mais efetiva para que essas empresas tenham acesso a recursos financeiros e também aos nossos escritórios internacionais para apoiar diretamente nessa exportação. Então, a exportação e a integração nas cadeias produtivas globais é uma oportunidade única que estamos tendo nesse momento, até porque alguns países estão optando por um caminho mais protecionista. Com isso nos traz uma grande oportunidade de alavancar o que o brasileiro sabe fazer de melhor, que é esse olhar empreendedor, é esse olhar multicultural, de parceria com diversas nações. Estou muito otimista, em especial ao papel de protagonismo que São Paulo vai ter nesse processo. E eu vi também os comentários do deputado federal Fausto Pinato, presidente da Frente Parlamentar do BRICS e também da China. Deputado, as perspectivas são de um intercâmbio cada vez maior entre as economias do BRICS. Os números já são grandes, mas vão crescer. Olha, eu não tenho dúvida disso, né? A gente percebe o empenho, acho que demorou um pouco para cair a ficha dessa nova alternativa, né? Importante, pensando a médio e longo prazo. Sabemos, né? Existe estudo disso, né? Que esses países, essas economias unidas, até 2030 poderá ser 50% do PIB mundial, né? E o Brasil, sem dúvida, eu coincidentemente sou presidente da Comissão de Agricultura, né? Talvez demorou, às vezes, para a gente cair nessa consciência, mas dizer o seguinte: o que vem te falando também questão pós-pandemia é a questão da segurança alimentar, né? Nós podemos tirar grande vantagem, como a secretária disse, aí às vezes em momento de crise a gente pode levar vantagem, sabendo, né, a cabeça do brasileiro que é empreendedor, mas precisamos ter, de certa forma, políticas públicas voltadas nisso. Mas ainda acho que teremos muito mais vantagens se nós, brasileiros, que somos muito mal vistos lá fora, principalmente na questão da segurança jurídica, né? Aqui nós temos um problema muito grande de questão de segurança jurídica, né? Visto, por exemplo, como nós tivemos problemas no setor elétrico, que perdeu várias capacidades de investimento, porque simplesmente fizemos as privatizações e o governo do PT foi lá e praticamente mudou tudo isso. Então, nós precisamos realmente retomar essa credibilidade, né? Seja o governo do Estado, o governo federal, né? Que estão tentando fazer isso, para que possamos gerar credibilidade para ter capacidade de investimento. E mais, vejo com muito bons olhos, mas o mais importante é saber equilibrar. Nós temos uma grande potência que é os Estados Unidos, que eu aplaudo quando a gente fica próximo, ficou muito tempo distante, né?
Mas em questão de política internacional, nós temos que ver o que interessa para o país, ainda mais numa crise, né? E nesse momento, eu vejo com a China com um grande potencial de investimento do país, já concreto, entendeu? Grande parceira no agronegócio, responsável principalmente pela balança comercial. Podemos ainda avançar muito mais na Rússia, que outrora foi uma grande parceira, mas deixamos para trás, né? Buscar o que tem de bom, por exemplo, na Índia. A África do Sul também precisa da solidariedade do país. Temos a Embrapa, aí, principalmente na questão alimentar, né? Etc, etc. Então, acho que é um casamento perfeito. Mas o mais importante agora seria os governadores, o presidente, saber se equilibrar. Somos amigos de todo mundo, vamos ver o que é interesse para o nosso país, que nós não sabemos o que vai ser o mundo pós-pandemia, mas nós sabemos que o nosso país pode ser o grande celeiro do mundo e, através do agronegócio, se eu pudesse dar um conselho para os governadores e presidente da República, o agronegócio teria uma cadeira cativa em qualquer banco de desenvolvimento do país, em qualquer banco público, para que possamos, de forma estratégica, igualitária e dando segurança ao agricultor, que nós vemos muitas coisas falando na televisão, mas não chega na ponta, é muito discurso político falando de um agronegócio, mas não tem uma estratégia dando segurança, principalmente aquele que planta, desde a agricultura familiar ao grande agricultor, porque, afinal, todos nós plantamos. Muito bem, eu quero ouvir agora o presidente da Apex Brasil, Sérgio Ricardo Segovia, que tem também aí desenvolvido programas especialmente com foco nas relações bilaterais com a Índia, Sérgio, é isso? Sim. Nós, fazendo um apanhado geral, nós tivemos a oportunidade de, junto com o Ministério das Relações Exteriores, em janeiro deste ano, realizarmos uma missão empresarial para a Índia, por ocasião da visita do presidente da República a Nova Delhi. Nessa missão empresarial, nós levamos cerca de 70 representantes de empresas e entidades setoriais, né? Dentro dessas empresas e entidades, eu falo do setor de alimentos e bebidas, biocombustíveis, biotecnologia, móveis, metais e pedras preciosas, setor farmacêutico, setor químico, setor de máquinas e equipamentos, couro e calçados, serviços de tecnologia de informação, entre outros, né? E fizemos também, com apoio dos indianos, um seminário de negócios que contou com a presença de cerca de 1.000 empresários indianos. Isso mostra o interesse desses empresários de se aprofundarem numa cooperação econômico-comercial com o Brasil, né? O interesse foi muito grande. Também tive a oportunidade e a honra de assinar, junto com meu amigo Deepak Bagla, que é o presidente da Invest India, na frente do presidente Bolsonaro e do primeiro-ministro Modi, um acordo de cooperação inovador para a atração de investimentos entre a Apex Brasil e a Invest India. E não imaginávamos naquela época, né, que esse acordo de cooperação fosse ser tão importante e tão relevante no marco da pandemia, que surgiu logo em seguida, e dentro dessas tendências, como foi bem falado pelo Roberto Campos, dessa tendência de reconfiguração das cadeias globais de valor, né? Também dentro dessas pautas que foram tratadas na Índia, tem duas vertentes que eu acho muito importantes: a vertente de investimentos e a vertente da cooperação na área de bioenergia. Na de investimentos foi esse acordo que assinamos, mas de bioenergia, nós temos, em harmonia com o Ministério das Minas e Energia e com o MAPA, e junto também com o input do setor privado por meio da Única, temos um objetivo que vai muito além do objetivo comercial, um objetivo estratégico, que é ter os indianos, que são os segundos maiores produtores de cana-de-açúcar, como parceiros e como aliados na constituição de um verdadeiro mercado global de biocombustíveis.
Então, eu vejo essa parceria com a Índia muito interessante, que a gente pode, sim, investir em transferência de tecnologia na produção de etanol, podemos investir na venda de maquinário, que nós já temos esse maquinário, inclusive a transferência de tecnologia de etanol de segunda geração. Muito obrigado. Nelson de Souza, do Desenvolve São Paulo, tem um papel fundamental aí, especialmente no microcrédito para as pequenas e médias empresas aqui em São Paulo. É o forte da atuação do Desenvolve SP? É o forte da performance da Desenvolve SP. Eu digo sempre, Marcelo, que nas dificuldades surgem as oportunidades. A Desenvolve São Paulo é o único braço financeiro que tem o governo do Estado de São Paulo. Ela substituiu grandes bancos que o Estado de São Paulo já teve, como o primeiro foi o Badesp, que era o Banco de Desenvolvimento, e Banespa, foi vendido para o Santander, em seguida o próprio Nossa Caixa, que foi vendido para o Banco do Brasil, virou, e temos a Desenvolve São Paulo. Nós colocamos no planejamento da Desenvolve São Paulo, ainda antes da pandemia, a busca de recursos internacionais. O que é que nós fizemos? Nós abrimos tratativas com todos os bancos multilaterais. Eu já falei que com o CAF, Banco de Desenvolvimento da América Latina, nós já internalizamos já uma tranche, né, de 50 milhões de dólares. Mas com o NDB, Marcelo, nós já temos coisas concretas, que é o braço financeiro dos BRICS. Nós temos 200 milhões de dólares aprovados, inclusive com aval soberano. Nós tivemos na reunião do dia 18 de dezembro do ano passado, reunião da COFIEX, a Desenvolve São Paulo aprovou 200 milhões de dólares com aval soberano. Então, nós estamos em tratativas avançadas para que essa internalização desses recursos sejam feitos. Para que isso? Para atender, ainda dentro do período da pandemia, as micro e pequenas empresas, tão carentes de capital neste momento, capital de giro. Nós estamos fazendo chegar esses recursos para o tomador final, que são as empresas, no custo financeiro, um custo efetivo total, menor do que os repassadores nacionais. Não é fácil fazer isso. Então, desses 11 bilhões que o presidente do NDB, que é um brasileiro, Marcos, está dizendo que vem para o Brasil, então a Desenvolve São Paulo já pegou 1 bilhão. Então, 1 bilhão nós vamos colocar à disposição dos empresários do Estado de São Paulo. Muito bem, eu quero agradecer aqui a participação dos nossos convidados, da secretária de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo, Patrícia Ellen, do presidente da Frente Parlamentar do BRICS, deputado Fausto Pinato, do presidente da Apex Brasil, Sérgio Ricardo Segovia, e do presidente do Desenvolve São Paulo, Nelson de Souza. O Fórum Band News, o potencial de negócios do BRICS, está chegando ao final. Quero agradecer a presença e a participação de todos. Fiquem ligados, nós voltamos na nossa programação trazendo importantes assuntos para o debate em profundidade aqui no Band News. Até lá.